Nos vídeos 1 e 2 falamos sobre as características principais que nos ajudam a diagnosticar que uma pessoa está sofrendo transtorno de pânico. Neste terceiro vídeo, vamos falar sobre as características associadas que apoiam o diagnóstico do transtorno de pânico. Um tipo de ataque de pânico inesperado é o ataque de pânico noturno, isto é, acordar do sono em um estado de pânico, que difere de entrar em pânico depois de completamente acordado. Nos Estados Unidos, foi estimado que esse tipo de ataque de pânico ocorre pelo menos uma vez em aproximadamente um quarto a um terço dos indivíduos com transtorno de pânico, dos quais a maioria também tem ataques de pânico durante o dia. Além da preocupação acerca dos ataques e de suas consequências, muitos indivíduos com transtorno relatam sentimentos constantes ou intermitentes de ansiedade, que são mais amplamente relacionados a preocupações com a saúde em geral e com a saúde mental em específico. Por exemplo, indivíduos com transtorno de pânico com frequência preveem um resultado catastrófico a partir de um sintoma físico leve ou efeito colateral de medicamentos. Por exemplo, pensar que pode ter um infarto agudo do miocárdio ou que uma dor de cabeça significa a presença de um tumor cerebral. Essas pessoas, em geral, são relativamente intolerantes aos efeitos colaterais de medicamentos. Além disso, pode haver preocupações acerca da capacidade de concluir as tarefas ou suportar os estressores diários. Pode haver uso excessivo de drogas, por exemplo, álcool, medicamento de prescrição ou drogas ilícitas, ou comportamentos extremos que visam controlar os ataques de pânico, por exemplo, restrições severas na ingestão de alimentos ou evitação de alimentos ou medicamentos específicos devido a preocupações acerca dos sintomas físicos que provocam ataques de pânico. Neste vídeo, também quero falar sobre a prevalência do transtorno de pânico na população em geral. A estimativa de prevalência de 12 meses para o transtorno de pânico nos Estados Unidos e em vários países europeus é de 2 a 3% em adultos e adolescentes. Nos Estados Unidos, taxas significativamente mais baixas de transtorno de pânico são relatadas entre latinos, afro-americanos, negros caribenhos e asiáticos americanos em comparação com brancos não latinos. Os índios americanos, em contrapartida, têm taxas bem mais altas. Estimativas mais baixas foram relatadas para países asiáticos, africanos e latino-americanos, variando de 0,1% a 0,8% da população. Indivíduos do sexo feminino são afetados mais frequentemente do que os do sexo masculino, em uma razão em torno de 2 para 1. A diferenciação de gênero ocorre na adolescência e já é observável antes dos 14 anos de idade. Embora ocorram ataques de pânico em crianças, a prevalência geral do transtorno é baixa antes dos 14 anos, 0,4%. As taxas do transtorno apresentam aumento gradual durante a adolescência, em particular no sexo feminino, e possivelmente após o início da puberdade, e alcançam seu pico durante a idade adulta. As taxas de prevalência declinam em indivíduos mais velhos, isto é, 0,7% em adultos acima de 64 anos, refletindo de modo provável a diminuição na gravidade até níveis subclínicos. Neste vídeo vimos que, primeiro, um tipo de ataque de pânico inesperado é o ataque de pânico noturno. A pessoa acorda do sono já em estado de pânico. 2. Este tipo de ataque de pânico é muito frequente nos Estados Unidos. Ocorre pelo menos uma vez em aproximadamente um quarto a um terço dos indivíduos com transtorno de pânico.
dos quais a maioria tem ataques de pânico durante o dia. 3. Muitos portadores do transtorno de pânico também relatam sentimentos constantes ou intermitentes de ansiedade relacionados a preocupações com a saúde em geral e com a saúde mental em específico. 4. Além disso, pode haver preocupações acerca da capacidade de concluir as tarefas ou suportar os estressores diários. 5. Em função do transtorno de pânico, a pessoa pode desenvolver um uso excessivo de drogas ou a desenvolver comportamentos extremos que visam controlar os ataques de pânico. 6. As mulheres são mais afetadas pelo transtorno de pânico que os homens, em razão em torno de 2 por 1. 7. Embora ocorram ataques de pânico em crianças, a prevalência geral do transtorno é baixa antes dos 14 anos. 8. As taxas do transtorno apresentam aumento gradual durante a adolescência, em particular do sexo feminino, e possivelmente após o início da puberdade e alcançam seu pico durante a idade adulta. 9. As taxas de prevalência declinam em indivíduos velhos, ou seja, em adultos acima de 64 anos.